Vou pedir a este vasto público que espere pacientemente por apenas mais alguns minutos. Fiquem o mais quietos que puderem. Milhares de pessoas dirigiram por muitas e muitas milhas até aqui. Na verdade, vieram da costa oeste, do sul, da costa leste, de todas as partes da América, para participar deste culto hoje. E eu acho que todos nós deveríamos ficar em silêncio. Ninguém se movendo. Permaneçam onde estão. Há uma brisa maravilhosa, mesmo estando quente. E está ficando mais fresco à medida que avançamos para o final da tarde. Que dia lindo este! E eu disse a muitos de vocês para trazerem seus guarda-chuvas para a chuva, mas fico feliz que tenham trazido para o sol. Agora, hoje, quero que abram comigo para a nossa última mensagem, no versículo 28 do capítulo 26 do livro de Atos. O capítulo 26 de Atos e o versículo 28. Se vocês trouxeram suas Bíblias, e espero que tenham trazido, aqui está uma passagem muito importante do livro de Atos. Então Agripa disse a Paulo: por pouco me persuades a me fazer cristão. Por pouco me persuades a me fazer cristão. Quero que visualizem o cenário desta passagem das Escrituras. O apóstolo Paulo é um prisioneiro. Ele é prisioneiro de Roma e está sendo julgado por sua própria vida. E o apóstolo Paulo foi levado diante do rei Agripa, tendo sido acusado de várias coisas e infrações à lei. Nesta época da história, Roma estava começando seu declínio como império. Em 1887, Edward Gibbon escreveu O Declínio e Queda do Império Romano. E Roma estava em uma luta com paralelos marcantes com a América de hoje. Uma líder nos assuntos mundiais, mas sua liderança estava ameaçada. Rica e próspera, com uma economia que desafiava o colapso, seus exércitos eram respeitados pelas nações do mundo, mas Roma caiu. Altiva, inteligente, sofisticada, astuta. Roma caiu diante da horda bárbara, que tinha muito menos bens materiais do que Roma possuía. Esses vândalos do norte eram um povo dedicado, disciplinado, rígido, ateu. E os romanos costumavam rir de sua ignorância, superstições e falta de equipamento militar. E o Sr. Gibbon provou que Roma não caiu por causa da superioridade militar dos bárbaros, mas sim por uma decadência interna dentro da cultura romana. Primeiro ele disse: o rápido aumento dos divórcios. Uma nação nunca desmorona até que comece a se corromper. No centro e no coração de qualquer nação está o lar, que é o núcleo da sociedade. E isso infringia o 7º mandamento que diz: não adulterarás. E nós, na América, embarcamos numa orgia sexual como nunca houve paralelo na história. E somos culpados, assim como Roma foi culpada. Nossos lares estão se desintegrando. Nossas taxas de divórcio são altas. Em segundo lugar, o Sr. Gibbon disse que era a alta carga tributária, gastando dinheiro público com pão e circo grátis para o povo. O americano médio não faz ideia do desastre que nos aguarda com o contínuo aumento dos gastos deficitários. Em terceiro lugar, há a louca obsessão pelo prazer, disse o Sr. Gibbon. 4 vezes mais se gasta com prazer na América do que com religião e obras de caridade. Nossa conta anual com tabaco excede o valor investido em educação. E Roma, em declínio, exigia mais estimulação artificial e esportes mais emocionantes e brutais, exatamente como estamos fazendo nos Estados Unidos hoje. Em quarto lugar, o Sr. Gibbon disse que a queda de Roma foi causada pela construção de armamentos gigantescos. Agora, precisamos de exércitos. Precisamos de um programa de defesa no mundo em que vivemos. Mas não devemos confiar nisso para nos salvar. Eu digo a vocês que nossos armamentos por si só, sem fé em Deus, não nos salvarão, por mais poderosos que se tornem. E em quinto lugar, disse o Sr. Gibbon, a decadência da religião entre o povo. A religião havia se transformado em mera formalidade. Tinha perdido sua relevância para a vida.
não ocupava mais um lugar central na fidelidade das pessoas. E hoje, na América, temos milhões indo à igreja, mas sem um compromisso profundo com Cristo, sem um compromisso profundo com Deus, sem uma entrega total a Jesus Cristo por parte de milhões de membros da igreja. Brincamos com a religião, servimos a Deus com os lábios, mas nossos corações estão longe dele. Aqui encontramos o apóstolo Paulo no meio de um grande império, pregando esse novo evangelho de Jesus Cristo. E no meio de um império em decadência, um império que logo desmoronaria, Paulo ia de lugar em lugar pregando Jesus Cristo, e este, crucificado. Paulo disse: estou determinado a nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este, crucificado. O apóstolo Paulo disse: há apenas uma esperança para Roma. Há apenas uma esperança para o mundo, e essa é Jesus Cristo morrendo numa cruz. Mas o povo daquela época ria, zombava, escarnecia, fazia pouco caso. E quando você prega o evangelho hoje, as pessoas ainda dizem que é impossível, que isso não pode salvar o mundo. Mas eu lhes digo, o evangelho de Jesus Cristo é a nossa única esperança. Nesta hora e nesta ocasião, o apóstolo Paulo é levado diante do rei Agripa. E Paulo estava defendendo seu caso diante do rei. O rei havia entrado com toda a pompa e esplendor. Todas as pessoas se reuniram ao redor. Os oficiais, os almirantes da marinha, os generais do exército, os funcionários do Estado estavam lá. E aqui está esse pequeno homem, Paulo. Esse grande intelecto que havia renunciado a tudo o que tinha por Jesus Cristo, está de pé diante do rei. E o rei disse: Paulo, pode falar. E quando Paulo terminou seu sermão naquele dia, o rei disse: Paulo, por pouco me persuades a entregar minha vida a Jesus Cristo. E Paulo disse: eu queria que não apenas tu, mas todos os que me ouvem neste dia, se tornassem como eu sou, completamente. Você e eu podemos nos revoltar contra a palavra de Deus. Podemos desafiar o chamado da nossa consciência, mas cedo ou tarde a questão da fé será exigida de nós. Paulo disse a Agripa: crês tu? Crês? E Agripa disse: por pouco me persuades, eu quase acreditei. Eu quase entrei no reino de Deus. E então encontramos dois homens. Um é o apóstolo Paulo, que diz: eu sei em quem tenho crido. E aqui está o rei Agripa dizendo: eu quase acreditei. Eu quase estou no reino. Mas não completamente. O que foi que quase persuadiu Agripa naquele dia? Aqui estava Agripa, à beira da rendição. Faltava apenas um passo de um lado para o outro. A balança da decisão estava quase equilibrada. Porque Agripa foi quase persuadido? O que o fez parar e refletir? Primeiro, porque Agripa já acreditava em Deus. Há milhares de vocês aqui hoje que acreditam em Deus. Intelectualmente vocês dizem que há um Deus. No coração vocês sabem que há um Deus. Sua consciência lhes diz que há um Deus. Mas vocês ainda não estão no reino de Deus. Vocês ainda não se entregaram realmente a Cristo. Intelectualmente dizem sim, mas ainda não entregaram tudo o que têm a Jesus Cristo, e não estão no reino de Deus. Essa é a tragédia desta cruzada. Há milhares de pessoas por todo o Illinois e por todo o meio oeste que acreditam em Deus. Mas isso não é suficiente. Vocês nunca chegaram ao ponto em suas vidas de se arrependerem de seus pecados e receberem a Cristo. Vocês estão quase persuadidos a crer, mas ainda não completamente. Em segundo lugar, Agripa foi quase persuadido, porque ele acabou de ouvir o Evangelho sendo anunciado. E isso por si só já é razão suficiente para qualquer homem. Ouvir o Evangelho imediatamente constitui uma obrigação moral para quem o ouve. Quando eu vou a um campus universitário, os estudantes sempre fazem a pergunta: e quanto aos pagãos? De onde veio a esposa de Caim? Isso não é da minha conta, não é da sua conta, isso é assunto de Deus. Mas deixe-me lhe dizer isto: o seu problema é muito mais sério. Você ouviu o Evangelho de Jesus Cristo proclamado e pregado,
e não fez nada a respeito. E sua responsabilidade é 10.000 vezes maior do que a de um homem que vive na Rússia e nunca ouviu o Evangelho explicado. E Deus vai te responsabilizar no julgamento muito mais do que um homem que vive no interior da China e nunca ouviu. Paulo ficou de pé naquele dia e disse ao rei Agripa: Rei Agripa, Jesus Cristo morreu na cruz pelos teus pecados. Ó Rei e Majestade, com todo respeito ao Senhor eu lhe digo, o Senhor é um pecador. Seja rei ou mendigo, seja instruído ou ignorante, o Senhor pecou contra Deus. O Senhor precisa se arrepender de seus pecados. E Jesus Cristo morreu publicamente e abertamente numa cruz por você. E a menos que você tenha um encontro com Ele, você estará perdido. Ó Rei Agripa, eu gostaria que o Senhor viesse a Cristo. Ó, a coragem de Paulo, a ousadia que o Espírito Santo deu a Paulo naquele dia, para apontar o dedo ao rei e dizer: venha para Deus. E eu estou aqui hoje como servo do Deus vivo, não para pregar minha mensagem, não para pregar meus pensamentos. Estou orando enquanto falo com você, para que Deus me dê as palavras certas a dizer, que façam você não apenas quase entrar no reino de Deus, mas que façam você, neste dia, decidir cruzar essa linha tênue e dizer sim a Jesus Cristo e deixar que Ele mude e transforme sua vida e lhe dê uma nova dimensão de viver. Sim, ele ouviu o Evangelho proclamado e sua responsabilidade era tremenda. Em terceiro lugar, ele foi quase persuadido porque teve o exemplo da conversão de Paulo. Ele teve um exemplo vivo de uma vida transformada. Paulo costumava lutar contra Cristo, perseguia os cristãos, ele os colocava na prisão, ele os matava, fazia todo tipo de coisa, e um dia, enquanto caminhava pela estrada de Damasco, foi derrubado por uma luz ofuscante. E ele disse: Senhor, quem é? E ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E naquele dia, esse homem brilhante e intelectual foi convertido numa estrada empoeirada a caminho de Damasco. Eu lhe digo, a conversão pode acontecer em 1 minuto. A conversão pode acontecer aqui e agora, no seu coração. Você não precisa esperar até chegar na igreja. Você não precisa esperar até chegar em casa. Ela pode acontecer agora, no silêncio do seu coração, exatamente onde você está sentado. Você pode dizer: sim, Senhor Jesus, eu te recebo. Eu confio em ti. Sua vida será transformada. Seu nome será escrito no livro da vida. Seus pecados serão perdoados. Você poderá saber que está indo para o céu. Agripa viu a mudança na vida de Paulo. Agripa acreditava em Deus. Ouviu o Evangelho pregado. Viu a mudança na vida de Paulo. E ele foi quase persuadido a se entregar a Cristo. Mas ele não o fez. Porque Agripa não veio a Cristo? Pelas mesmas razões pelas quais muitos de vocês não vêm a Cristo. Primeiro, ele pode ter pensado que seu próprio caminho era bom o suficiente, assim como muitos de vocês pensam. A Bíblia diz: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Um homem disse para mim: bem, eu sou sincero, e se eu viver uma vida sincera, isso basta. Não, isso não basta. Eu disse ao pessoal na outra noite que vi um homem pegar uma bola de futebol e correr 65 jardas. Um homem muito sincero, mas correu na direção errada e perdeu o jogo. Você pode ser sincero e estar errado. Muitos de vocês dizem: bem, eu sigo minha consciência. Ou dizem: eu vivo de acordo com o Sermão do Monte. Ou a regra de ouro é a minha religião. Mas vocês não vivem de acordo com a regra de ouro, nem com o Sermão do Monte. Vocês não cumprem isso. Vocês falharam. Vocês pecaram. E mesmo que vivessem de acordo com isso, ainda assim não seria o suficiente. Jesus olhou para Nicodemos e disse: é necessário nascer de novo. Sim, ele pode ter pensado que o seu caminho era bom o suficiente, mas aos olhos de Deus não é bom o suficiente. O caminho para o céu é estreito. A Bíblia diz que o caminho para o inferno é largo, e Jesus disse: muitos são os que entram por ele. Agripa também pode ter temido a opinião pública. Começou a se perguntar: o que César diria? O que sua irmã Berenice diria? O que seus amigos diriam? E ele não conseguiu pagar o preço. Temia mais a língua cínica e crítica dos homens do que desejava a aprovação de Deus. E esse é o seu problema.
Você tem medo do que as pessoas ao seu lado vão pensar, se você se levantar do seu assento e receber a Cristo hoje. O temor do homem é uma armadilha para você. Você tem medo de se levantar e se declarar abertamente por Cristo. Você tem medo do que as pessoas vão dizer. Tem medo de voltar ao seu escritório amanhã de manhã e dizer que se tornou um cristão. Tem medo de voltar para casa e dizer à sua esposa: querida, eu estava errado. Me desculpe pelas coisas que fiz com você. Eu recebi Cristo também e vou viver uma vida diferente. E em terceiro lugar, ele pode ter tido algum pecado do qual não queria abrir mão. E isso impede muitas pessoas de virem a Cristo. O pecado do orgulho. Talvez você não queira deixar aquela mulher que você tem ido ver e que não é sua esposa. Talvez você não queira abrir mão daquela lascívia no seu coração. Talvez você não queira deixar de enganar e mentir, o que tem te rendido algum dinheiro extra. Talvez você não queira abandonar algumas das coisas erradas que tem feito. Agripa foi convencido do fato de que havia pecado contra Deus, mas estava agarrado aos seus pecados. Ele não queria largá-los. Ou talvez ele tenha adiado a decisão. Ele disse: Paulo, estou quase persuadido, mas em outro momento. Porque foi isso que o governador Félix havia dito. O governador Félix disse: em um momento mais conveniente, chamarei você, Paulo. Mas ele nunca chamou. A Bíblia diz: agora é o dia. Hoje é o dia da salvação. A Bíblia diz: venha enquanto é tempo. Você pode não ter outro momento como este. Quando você verá uma multidão tão grande reunida para ouvir o Evangelho? Quando terá outro momento como este para vir a Cristo como você tem nesta hora? Entregue sua vida a Cristo enquanto ainda pode. A Bíblia diz: o que endurece o coração, sendo muitas vezes repreendido, será quebrantado de repente sem que haja cura. A Bíblia diz: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Você não pode vir a Cristo quando quiser. Você não pode simplesmente se levantar do seu assento a qualquer momento e vir. Você só pode vir quando o Espírito de Deus te chamar. Você só pode vir a Cristo no momento em que Deus preparou o seu coração e em que o Evangelho foi proclamado e você o recebe como seu Salvador. Sim, Agripa decidiu adiar. Mas Shakespeare disse: há uma maré nos assuntos dos homens que, aproveitada no auge, leva à fortuna. Há uma maré nos assuntos dos homens. Eu não creio que muitos de vocês vieram aqui hoje por acaso. Eu creio que cada pessoa que está aqui nesta hora foi enviada por Deus. Foi determinado no céu que você estivesse aqui exatamente nesta hora, sentado neste dia quente, ouvindo o Evangelho e tendo a oportunidade de receber a Cristo e entrar no reino dos céus. E você pode nunca mais ter outra hora como esta em toda a sua vida. Este é o seu momento com Deus. Em um instante vou pedir que você venha recebê-lo. Como Agripa poderia ter entrado no reino de Deus? Primeiro, pelo arrependimento dos pecados. Qualquer que seja a escolha que você fizer, ela lhe custará algo. Se você continuar apenas quase persuadido, isso lhe custará caro. Isso significará inferno e juízo. Mas se você vier totalmente a Cristo, isso lhe custará os seus pecados. Você terá que pagar um preço. Qualquer que seja a sua decisão hoje, todos vocês que estão aqui terão uma decisão a tomar antes de irem embora. Será sim ou não? Se for sim, custará os seus pecados, porque você terá que mudar seu modo de viver. Se for não, custará sua paz de coração, sua paz de mente, o perdão dos seus pecados, o céu. De qualquer forma, você terá que pagar um preço. Qual será a sua decisão? Sim ou não? Eu sei que muitos de vocês são membros de igreja, talvez a maioria, mas nunca realmente vieram a Cristo. Eu fui membro de uma igreja por 4 anos antes de realmente vir a Cristo. Estou pedindo hoje que você entregue e renda sua vida e seu coração a Ele, como nunca fez antes. Não apenas ele teria que se arrepender dos seus pecados, mas Agripa teria que se voltar para Deus. A pergunta não é tanto, como encontrarei Deus, mas onde? Deus é encontrado em uma direção específica, e Agripa foi orientado a se voltar nessa direção. Deus está na direção oposta daquela para a qual a humanidade está se movendo. Conversão não é apenas sobre crer, é sobre ir na direção oposta. O mundo hoje está comendo, bebendo e se divertindo. A Bíblia diz que você terá que sair do mundo. A Bíblia diz que você terá que se voltar e seguir na direção oposta. E quando você voltar para casa, voltar para o seu escritório, voltar ao seu trabalho, vai ser difícil. Haverá atritos e problemas e dificuldades de todo tipo.
Mas a Bíblia diz que Cristo estará com você. O Espírito Santo habitará em você e lhe dará poder e produzirá em sua vida o fruto do Espírito, que é amor, alegria e paz. Você pode ter domínio sobre o pecado. Você pode ter um poder novo que nunca conheceu. Você pode olhar para o pecado e dizer: pecado, você não me vencerá mais. Ao entregar sua vida a Cristo, você poderá viver em liberdade. Mas você terá que se arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus. E isso pode acontecer bem aqui, hoje. O que custou a Agripa permanecer quase persuadido? Custou-lhe o perdão de seus pecados. Custou-lhe a paz de coração. Custou-lhe uma vida de prazer. Custou-lhe a perspectiva do céu. Valeu a pena para Agripa permanecer no quase? Não. Onde está o quase de Agripa hoje? Quase nunca ouvimos falar dele. Onde está o apóstolo Paulo todo entregue a Cristo? O homem que disse: eu sou todo de Cristo. O nome de Paulo é mencionado onde quer que cristãos se reúnam no mundo, e um dia o veremos no céu. Agripa disse: quase me persuades a ser cristão. E há milhares de vocês aqui nesta tarde que estão quase no reino de Deus. Quase persuadidos. Quase prontos para atravessar a linha. Mas ainda não. Eu vou pedir que você cruze essa linha. Esta semana passada, um ministro dessa cidade veio me ver. Ele disse: Sr. Graham, eu sou cristão. Sou graduado em uma das melhores escolas teológicas do mundo. Sou pastor de uma grande igreja em Chicago. Mas ele disse: eu estive sentado aqui noite após noite. E o Espírito Santo me fez sentir tão miserável, porque eu realmente não tenho certeza de que tive um encontro com Cristo. Sei há anos que estou pregando além da minha experiência. E ele disse: quero que você saiba. Quero saber se você oraria comigo e me deixaria chamar isso de momento da minha conversão. Quero uma data. Quero um momento em que eu possa dizer: esse foi o momento em que atravessei a linha. Nos ajoelhamos e ele se levantou com um sorriso no rosto, lágrimas descendo pelas suas bochechas. Ele disse: na próxima manhã de domingo, a congregação terá um novo ministro. Jesus disse a Nicodemos, um professor de teologia: você deve nascer de novo. Hoje, em uma igreja dessa cidade, um convite foi dado nesta manhã. Um gangster dessa cidade desceu pelo corredor. Ele caiu na frente e disse: Deus tenha misericórdia de mim. Quando ele saiu daqui para o encontro, ele estava com um sorriso no rosto. Ele disse: pela primeira vez em anos, tenho paz no meu coração. Eu acredito que Deus perdoou o meu pecado. Na outra noite, no McCormick Place, veio um jovem à frente que era chefe de uma gangue dessa cidade. Ele entregou a um dos nossos homens sua pistola, faca e navalha. E ele disse: estou mudando minha vida. Dou minha vida a Cristo. A partir desta hora, quero confiar nele. Outro dia, um dos principais socialites da região de North Shore, na área de Chicago, levantou-se de seu assento no McCormick Place e veio à frente. Naquela noite, ele foi para casa e disse à esposa: querida, você tem um novo marido. Eu me pergunto se você oraria comigo. Ela quase desmaiou. Pensou que ele estivesse bêbado. Pegaram a Bíblia, ele a leu e então se ajoelhou. Ele não sabia como orar, mas orou. E ela disse: temos um novo lar. Na outra noite, no McCormick Place, desceu o corredor o marido dela. Do outro lado veio uma mulher. Eles estavam divorciados há 2 anos. Nenhum dos dois sabia que o outro estava lá. Eles se encontraram na frente.
Já vimos isso acontecer em várias campanhas. Eles se encontraram na frente, receberam Cristo juntos e estão se casando novamente. Isso é o que Cristo pode fazer. Já vi jovens que eram os melhores alunos de suas turmas. Já vi estudantes universitários virem aqui aos milhares para receber Jesus Cristo como seu Salvador e ter suas vidas transformadas. Estou pedindo a você hoje que entregue seu coração e sua vida a Jesus Cristo e diga: hoje eu quero minha vida transformada. Quero meus pecados perdoados. Mas alguns de vocês vão permanecer quase como Agripa. E vocês nunca virão. De fato, você está mais perto do reino de Deus hoje do que nunca esteve em toda a sua vida. Você nunca terá uma hora como esta novamente em toda a sua vida. Este é o momento. E se você não vier hoje, talvez nunca venha. Estou pedindo a você agora que venha. Pois a Bíblia diz que no dia do julgamento, Deus não poupou os anjos que pecaram. E Deus amava os anjos. Ele os criou, mas não os poupou. E Deus não poupou Israel quando Israel pecou. E Deus não poupou nem as cidades de Sodoma e Gomorra quando pecaram. Deus não poupou o mundo antigo. E quando Cristo estava na cruz, Deus poderia tê-lo resgatado, mas não o fez. Ele estava morrendo no seu lugar e no meu lugar, derramando seu sangue por nós. E a Bíblia diz que Deus não poupou seu próprio Filho. E no dia do julgamento, se você rejeitar a Cristo neste dia, eu declaro a você que, a menos que venha ao ponto de arrependimento e fé, Ele não o poupará. Ele te ama, Ele oferece perdão, Ele oferece graça. Mas se você rejeitar, se desprezar, não há outro caminho. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Ele é um Salvador vivo. Eu ofereço a você um Cristo vivo, que quer entrar na sua vida e assumir o controle. É como um avião que está voando lá no céu. Como vimos vários passarem esta tarde. O piloto está fora de controle e um capitão que conhece o avião vem e assume o comando. Ele quer ser o piloto do seu barco. Ele quer te guiar através dos obstáculos. Ele quer te levar pelos mares da vida e orientar e dirigir você. E você fica: bem, estou quase pronto, mas não totalmente. Agripa estava quase. Paulo disse: eu sou totalmente. Quero pedir a você hoje para ser totalmente 100% por Cristo. E aqui está o que vou pedir que você faça. Vou pedir que ninguém saia, por favor. Não neste momento muito, muito importante. E vou pedir a centenas de você que se levantem do seu assento agora. Apenas levante-se do seu assento. E eu quero que você vá em direção ao palco. E fique na frente, onde você está agora sentado. Não venha até aqui, mas apenas na frente do seu assento. Você não ficará longe de seus amigos, familiares, ou quem quer que esteja com você. Quero que você se levante, e essas pessoas que estão aqui em frente, levantem-se e venham até aqui na frente do palco e digam: hoje quero me declarar por Cristo. Quero reconhecê-lo abertamente. Eu quero que Ele perdoe meus pecados. Eu quero uma vida nova. Eu quero recebê-lo como meu Salvador. Quero que você se levante em todos os lugares, por centenas, homens, mulheres, jovens. E eu vou pedir para você se levantar agora e vir ficar aqui. Você pode perguntar: por que isso é tão importante? Jesus poderia ter dito ao homem com a mão ressequida: seja curado, mas ele não fez isso. Ele disse: estenda-a. Ele queria que o homem fizesse algo como evidência de sua fé. Eu vou pedir para você fazer algo. Estenda sua vida agora para Cristo e receba-o. Sei que está quente, mas vou pedir para você vir agora. Se você não estiver disposto a confessá-lo publicamente, Ele não o confessará diante de seu Pai, que está nos céus. Agora vou pedir que a audiência curve a cabeça. Basta se levantar do seu assento e vir agora até a frente. Sei que levará alguns minutos para fazer isso, mas não deixe que nada te impeça de vir a Cristo. Não saia daqui com o quase, mas totalmente. Venha agora. O coro cantará suavemente. Ninguém saindo, por favor, porque se começar a sair, as pessoas não poderão vir. E você não deve ser um obstáculo para as pessoas que querem vir. Cristãos, quero que orem. Você pode trazer pessoas com você.
Traga alguém para Cristo hoje. Que maneira maravilhosa de ajudar a ganhar alguém. Marido e mulher podem se unir e vir juntos. Famílias inteiras podem vir agora. Você venha enquanto milhares de pessoas curvam a cabeça e oram. E o coro canta suavemente. Você pode ser membro da igreja, pode não ser membro de nenhuma igreja, mas precisa ter certeza de que quer Cristo em seu coração. Venha agora. Basta vir e ficar bem em frente ao seu assento. O Sr. Piat me informou que prepararam tudo para que todos vocês viessem até a frente do palco. E se você quiser vir, fique aqui em frente ao palco com todos os que estão vindo. Haverá bastante tempo para voltar e se juntar aos amigos. Mas venha, seja na frente, onde está, ou aqui embaixo, uma dessas opções. Mas venha. Conselheiros, vocês podem voltar para todos esses lugares ao redor para que tenhamos conselheiros em todos os pontos. Mas venha das arquibancadas. De todo lugar, centenas de pessoas estão vindo. Este é o seu momento com Deus. Não perca. Este é um momento histórico em Chicago. E você venha. Já se passaram cerca de 3 horas desde que a bênção foi dada, e eu voltei aqui para o Soldier Field para falar com você. Quando o apelo foi feito, cerca de 2.000 pessoas vieram à frente para receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Agora o estádio está vazio. A brisa está soprando. Acho que esta tarde foi a mais quente em que já preguei, pois a temperatura no estádio estava perto de 100 graus. E não creio que tenha chegado tão perto de desmaiar durante um sermão. Eu me lembro de que uma vez quase me segurei no púlpito e me vi citando um versículo da Escritura. Não sei se você percebeu isso ao assistir na sua tela, mas isso não apagou o peso que sentimos em nossos corações pelas pessoas aqui em Chicago. E agora chegamos ao final dessa grande cruzada. Chegamos ao fim desses 5 programas transmitidos pela televisão em toda a América. Esses programas foram transmitidos por mais de 160 estações, mais do que nunca antes. Demos esse passo gigantesco de fé. Estamos contando com o seu apoio e orações. Espero que você escreva para nós e nos diga que está de pé conosco. Mas mais importante é o seu próprio relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Esta tarde falei sobre Agripa, quase sendo persuadido a seguir a Cristo. Alguns de vocês, durante esta semana, quase foram persuadidos a entregar sua vida a Jesus Cristo. Mas vocês não fizeram isso. Vocês estão sentados aí na quietude de sua casa. Pode ser que vocês estejam em um bar ou em algum lugar único que eu nem sei que está assistindo agora. E Deus falou com você. Enquanto você via a grande multidão e ouvia o sermão e as canções, o Espírito de Deus falou ao seu coração. A Bíblia ensina que temos 2 tipos de ouvidos. Você tem ouvidos físicos, mas também tem ouvidos na sua alma. E enquanto eu falava aqui à tarde, Deus estava falando à sua alma. E agora, enquanto este estádio está vazio, o seu próprio coração está vazio, mas Cristo está disposto a entrar e preenchê-lo, trazendo-lhe uma paz, uma alegria e uma satisfação que você nunca conheceu antes. Mas mais do que isso, Ele está disposto a adotá-lo em sua família. Você se tornará um filho de Deus. A Bíblia ensina que a história está indo para um objetivo definitivo. E esse objetivo é o reinado de Jesus Cristo. O seu reino vai triunfar no final, como falei na noite passada. E você pode fazer parte disso. E a decisão, o atravessar a linha, pode ser agora mesmo, enquanto você entrega seu coração e sua vida a Jesus Cristo. Mas assim como Agripa negligenciou,
ou se recusou a se arrepender e se voltar para Deus, muitos de vocês correm o risco de fazer o mesmo. Mas eu vou pedir que você faça isso agora. Você não precisa estar aqui neste grande estádio. Não há nada no ato de vir à frente que salve a alma de alguém. Vir à frente é um reconhecimento público e um testemunho de uma experiência interna que você tem com Cristo. Mas essa experiência interna com Cristo, esse encontro, é a coisa mais importante. E isso pode acontecer com você agora, onde quer que esteja, qualquer que seja a sua condição, quaisquer que sejam as suas circunstâncias. Ah, mas você diz, Billy, eu sou um pecador muito grande. Eu sei o que você está pensando. Eu sou muito ruim. Já fiz muitas coisas. Sou um hipócrita grande demais. Não, você não é um pecador demais. Não há pecado que seja tão grande que Cristo não possa perdoar. Quando Ele morreu naquela cruz, Ele morreu por você. Ele tomou o seu lugar. Os seus pecados foram colocados sobre Ele. Não apenas os pecados dessa grande multidão que tivemos hoje no Soldier Field, mas os seus pecados, os seus próprios pecados, foram colocados sobre Ele. E agora, se você receber Ele no seu coração pela fé, Ele perdoará esses pecados. E então você poderá conhecer algo do poder da sua própria ressurreição. O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos está disponível para você agora, para ajudá-lo a viver uma nova vida, se você colocar sua confiança e fé nele. E assim como você viu essas pessoas virem à frente esta tarde, você também pode vir à frente em seu coração agora. Você não precisa estar em uma igreja ou em um estádio. Neste momento, você pode fazer seu compromisso com Cristo. Eu me lembro de quando vim à frente para receber Cristo. Lembro que o jornal do dia seguinte disse que talvez não tivesse acontecido muita coisa, talvez uma experiência emocional, mas você sabia que, daquele grupo de pessoas que veio à frente naquela noite, eu conheço 11 homens no ministério agora? Nunca sabemos o que acontece com uma pessoa que vem até Jesus Cristo. Sua vida pode ser transformada e mudada. Talvez você não perceba essa mudança tanto até o próximo ano ou 2 anos. Mas conforme você lê sua Bíblia, ora, testemunha para Cristo e se envolve na igreja, você poderá perceber uma transformação tremenda. E se você tomar sua decisão agora, vá conversar com o seu pastor. Adeus, e que o Senhor abençoe.